Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Jesus na Cidade. Como sempre, pelo menos esses primeiros entrevistados aqui, sempre com amigos. Mas lembrando que esse conteúdo, esse podcast, tem como objetivo mostrar, difundir, fortalecer iniciativas de cristãos da igreja, seja através de uma igreja local, uma denominação, uma missão, um movimento para-eclesiástico que tem feito diferença no local onde ele está estabelecido e, portanto, na sua cidade. Eu quero começar aqui também pedindo para que você se inscreva no canal. Nós precisamos, né, desse engajamento aí para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. Então, eu já vou iniciar aqui pedindo para que você se inscreva, curta esse conteúdo, para que você divulgue também para as pessoas. E aí, é claro, faça a sua avaliação primeiro, caso você goste. Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui para a tela o meu amigo André Marçal. Fala, meu querido. Ele tem, eu pedi para ele me mandar uma mini biografia. Ele tem 40 e alguns anos, tá? Não quer revelar a sua idade por completo. Casado com a Fernanda, paulistano aqui da Zona Norte. Eu também, viu, cara? Parte da minha trajetória ali, até uns 11 anos de idade, morei na Vila Nova Cachoeirinha. E é a terceira geração de servos, terceira geração de pastores da família. Então eu quero que você, Marçal, saúde aqui aos nossos internautas e também traga mais alguma coisa que você julgue relevante da sua biografia. Obrigado por ter topado esse bate-papo, querido. Sempre um prazer estar junto com o Daniel Beltrão, querido, inspiração para nós aí, em termos de Jesus na cidade, não é? Então, uma caminhada muito interessante junto com o Daniel Beltrão e estou muito agradecido, querido, por essa oportunidade. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo aí. A gente... E vamos engajar, vamos mobilizar aí para Jesus na cidade aparecer. Amém, querido, amém. Eu fico muito feliz, né, você pediu para fazer essa pequena introdução aí em relação à biografia. E o que me saltou ao coração foi essa questão de ser a terceira geração de gente que serve, né? Gente que quer transmitir Jesus na cidade. Então, sou muito agradecido por essa possibilidade, né? De recebido isso do meu avô, depois do meu pai, e agora eu. E sempre nessa vibe aí do serviço, né? Isso que é bem interessante. Você falou aí terceira geração de pastores, mas na verdade a gente vem aí de uma linha de diáconos. É aquele pessoal que faz a campanha do quilo, que faz aquela... Eu cresci nesse movimento, né? Dos que visitam, dos que servem à mesa, dos que estão sempre ali sendo a conexão das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, e com os recursos que as comunidades de fé possuem para isso, né? Então eu cresci assim, nesse movimento. Cara, aproveita esse gancho e fala um pouquinho do avô, do seu pai, enfim, segue essa árvore genealógica até chegar em você. Eu sei que você é fruto disso, então fala um pouquinho de como foi ver, né, o seu avô em atividade, o seu pai também, e como isso influenciou e influencia a sua trajetória até hoje. Realmente foi um tempo muito, muito especial poder crescer, né, vendo na prática, né, essa questão do serviço. Então, acho que isso me influenciou, isso me direcionou. Eu até nem consigo pensar em outra coisa quando eu penso assim, quem é o André, o que o André vai fazer ou está fazendo da vida, ou que já fez, né, porque 41 também já foi ali, né? Se fez, se não fez, precisa correr para fazer. E o que eu tenho é serviço, o que eu tenho é essa experiência de serviço, lembro do meu avô, no início ali
ele comprou uma Kombi e era uma coisa difícil de se fazer, e ele comprou a Kombi porque ele queria levar pessoas para a igreja. Então, ele fazia toda essa caminhada de levar os irmãos para a igreja, depois levar, oferecer às pessoas que tinham vindo visitar a igreja e por acaso precisavam de uma carona. Sabe aquele irmão que sempre no final do culto fala que pode vir para minha casa, convida os visitantes para almoçar? Isso não existe mais, né, em São Paulo. Mas antigamente... Tem ainda, viu? Uhum. Não tem? Isso era muito comum, né, Beltrão? Era muito comum aquele... Você se aproximava dos irmãos, né, nas comunidades menores, né, e convidava o visitante para almoçar. E eu lembro de uma história que chegou a pessoa, foi almoçar e aceitou o convite, foi. E na hora meu avô falou, o irmão pode agradecer, e aí a pessoa ficou assim, com o olho abaixado, fechado, e cabeça baixa, e não saiu nada. Aí ele, irmão, esqueci a reza. Muito bom. Quer dizer, meu avô nem sabia quem é que ele tinha levado para casa, e outra história é quando ele falava, ele levou a pessoa, e a família almoçou, e aí meu avô, come mais, e minha avó por debaixo da mesa, cutucando ele, dito, né, que é Benedito, acabou a comida, para de falar para a pessoa comer mais. Então, sempre foi isso que movimentou a nossa vida, né? O serviço, o compartilhar, e também na parte do meu pai, da minha mãe, sempre lembro da minha mãe sendo voluntária, na Casa da Amizade da época, depois em outras organizações, e meu pai sempre fazendo essa coisa da campanha do quilo, e isso sempre mexeu muito comigo, porque eu não entendo de outra forma, né? Não entendo o ministério de outra forma a não ser servindo. Isso é muito interessante, porque depois quando a gente entra na fase dos palcos e dessa questão de cargos e tudo mais, eu não tive essa experiência, eu não sei o que isso significa, e talvez por isso também não me interesse, né? E eu quero servir, eu quero estar com quem está precisando, eu quero estar com quem é necessitado, eu quero estar levando a igreja para ser a resposta, ao ser a figura ou a pessoa de Jesus na rua. Então foi muito importante para mim essa experiência de ter sido criado nesse movimento. E eu te conheci exatamente nesse contexto, na rua, no início da rede social do Centro, aqui em São Paulo, e aí fomos catalisados ali por outro Daniel Quecchio, que fez o programa de estreia, inclusive, aqui do Jesus na Cidade, não podia ser diferente, né? E você, à época, estava em São Paulo, aqui na Cristã da Família, já como missionário, e né, já tinha passado por alguns ministérios. Então eu queria que você contasse um pouquinho, e hoje você é um missionário, inclusive em jornadas transculturais. Como é que foi esse início, né, da sua trajetória, ainda num contexto de igreja local, depois passando por entidades, inclusive internacionais, né, por missões que são de verdade plataformas aí que atuam em várias partes do mundo. Então, queria que você tentasse aí sintetizar como é que o Marçal chegou nesse ponto aqui agora, e depois a gente esmiuça aí os detalhes. Ok. Eu tive uma experiência bem interessante, que depois que a gente entra nessa fase de família, a gente começa a plantar algumas igrejas, junto com a Igreja Cristã da Família da época, e aí nisso a gente também começa a aprender a servir aonde está precisando, né? Então foi por isso que eu aprendi a tocar violão, tocar bateria, depois aprendi a ministrar louvor, e a gente estava... Aliás, como baterista, a gente brincou um tempo atrás que nós éramos os caras do momento, né? Acho que foi a mesma coisa que aconteceu com você. Na minha igreja, quando eu me tornei baterista, não tinha baterista, a bateria estava lá encostada, e aí eu sempre gostei de música. Meu avô também tem uma trajetória aí como o meu avô, pastor, músico. Aí a galera falou, para de cantar um pouco, vai lá e tenta tocar essa bateria. Eu já tinha feito umas aulas no passado, e aí eu tive ali alguns anos, cara, tocando bateria, os caras me aguentando de verdade, porque era o que tinha, né, fazer o que...
Mas não era o seu caso, não, que eu sei que você é um excelente baterista, até hoje. Naquela época eu tinha alguma coisa para oferecer a mais. Só Mas fazendo chá com pão, né? Depois entrou aquela fase das bandas, das igrejas com, Sim. né, as bandas e tal, e aí a gente perde, né, na corrida. É verdade. Mas foi bem interessante essa possibilidade de servir onde está precisando. Isso eu aprendi. Eu lembro, inclusive, um pastor de uma grande igreja falando para o meu pai, olha, a gente quer levar o rapaz, seu filho, para uma igreja que tem essa visão de música e tudo mais. Deixa a gente levar, vamos investir no menino e tudo. E aí meu pai falou, tudo bem, pode ir. Uma grande igreja que era famosa na época por questões aí de movimentos de musicais. E eu lembro que eu escolhi ficar para ajudar, para estar junto com a igreja do meu pai, né, que estava ali plantando na Zona Norte, ali no Tremembé. Então foi um tempo muito especial. Ali eu pude me desenvolver como ministro de louvor, e que foi uma fase bem interessante, que um dia eu vou te mostrar alguma coisa, Daniel, que surgiu naquela época. E depois, por conta disso, dessa questão da música, e também focado nessa questão de como é que a gente leva Jesus para a cidade, eu pensei num movimento chamado Jesus na Rua, ou Igreja na Rua. Então, o slogan era, o lugar da igreja é na rua. Então a gente começou a pensar em movimentos para fora das quatro paredes, que era uma frase muito usada na época, e começamos a ir para as fundações casa, ou para, na época, casas de acolhimento, ou abrigos, que na época chamavam. Então, nós começamos a fazer pesquisas ao entorno da igreja e saber as necessidades, e a partir daí a gente oferecia o que a gente tinha. Era aula de música, era aula de algum instrumento, eram participações ou apresentações de dança, participações artísticas, reforço escolar, e aí a gente começa a tentar levar a igreja para fora, e aí a partir desse momento que eu fui convidado para iniciar essa caminhada de missionário urbano lá na Vila Mariana, que foi uma época muito interessante, porque também foi colocado o seguinte, olha, André, existe essa função, a gente não sabe como é que isso vai se dar, então você corre atrás, faz aí o seu caminho e busca suas demandas. E aí foi tão interessante, porque aí que a gente começou a fazer essa busca de rede social do centro, conversar com outros pastores, com outros amigos, ouvir as demandas, até dos órgãos públicos, não é? Foi muito interessante quando a gente foi também fazer essa parceria com a mobilização de voluntários para a Cruz Vermelha, que foi a época quando houveram muitas catástrofes, começaram a ter essas catástrofes e o povo querendo participar. Não sei se você lembra, aquela coisa de pessoas pegando as doações, colocando nos seus carros, nos seus caminhões, sim, e querendo levar até Curitiba ou em outras, sim, regiões que foram acontecendo catástrofes, enchentes, e que nunca tinham acontecido antes. E a Cruz Vermelha nos convidou e falou, André, nós precisamos ensinar o povo a fazer as doações, né? Como é que se doa uma roupa? Como é que se identifica as doações? Porque depois isso vai acumulando e trazendo todo um problema na logística. Exatamente. E aí a gente se propôs a sermos aquele grupo de jovens que aos sábados passava a tarde inteira, ou a manhã e a tarde, organizando as coisas lá na Moreira Guimarães, na Cruz Vermelha, próxima do aeroporto. E a partir disso começou um movimento em relação à doação de sangue, campanhas de doação de sangue, que eu sei que você também é bastante envolvido. Fazemos, nós temos aqui pelo menos 3 campanhas por ano. Foi dando ritmo para a gente. Ao mesmo tempo que eu estava procurando demanda para o meu ministério, porque eu estava integral, né? Eu tinha saído do banco para trabalhar integralmente nesse caminho, e as demandas foram aparecendo, porque é aquela movimentação de Jesus andando e as pessoas gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então as pessoas estão gritando, e a minha proposta é essa hoje, né? Para quem está ouvindo a gente aí, quem está assistindo, que pense
quais são as vozes, os gritos que que estão ecoando aí na rua por onde você anda, não é? E que a gente possa ser resposta para isso. Amém. Enfim, e aí a gente foi caminhando, e isso foram mais de 12 anos organizando pessoas, equipes para a Fundação Casa, e aí a gente foi encontrando outros ministérios já muito mais sólidos nessa área, e fomos aprendendo e andando junto e compartilhando, né, como o GEAM e outros mais. E sim, tem sido assim, essa caminhada de parceria, de construção de redes, que é uma coisa muito importante, porque também, Beltrão, a gente não dá conta, né, da demanda sozinho. Isso também é muito importante a gente citar, que tudo que aconteceu, para além da graça de Deus, também houve a comunhão, estar junto, estar de braços dados, né, fazendo isso em rede. E hoje, Marçal, fala um pouquinho do que você está fazendo hoje. Você está praticamente recém-chegado da Grécia e outros pontos que você teve também na Europa, né? Mas em que organização você está agora e qual é a atividade que você está desenvolvendo hoje, ministerialmente falando, nesse campo missionário? Nessa caminhada toda, a gente sempre está tentando se identificar com pessoas ou com organizações, para a gente entender quem nós somos, né? Nesse contexto, quem nós somos nesse caminho, né? E Deus tem dado essa palavra, por mais que você já tenha me falado isso e outras pessoas também, de que o meu ministério é de conexão, é de mobilização e de conexão. Então, a partir daí, a gente teve um passo, né, de fé, e fomos em 2019 para a Europa, e fomos trabalhar com negócios e missões, fomos aprender, fomos ter essa experiência, junto com outras organizações que já são, assim, bem sólidas nesse assunto. E aí, tivemos um tempo da pandemia, trabalhando com a Serve the City em Portugal por 2 anos, foi uma experiência fantástica também. Pudemos servir lá, mobilizando os voluntários no tempo de pandemia, para cuidar dos abrigos das pessoas que tinham perdido suas casas por conta da pandemia, lá em Lisboa. Tivemos uma experiência, assim, fantástica. Depois a gente pode conversar com mais detalhes. E depois disso, a gente se propôs a conhecer essa caminhada dos povos que estão sendo deslocados forçadamente, né, que a gente chama de refugiados, ou pessoas em situação de refúgio. E aí, por isso, a gente teve essa oportunidade de sermos voluntários numa organização muito interessante, chamada All for Aid, que nos deu a oportunidade de participarmos como voluntários na Grécia, naquela ilha de Lesbos, que foi o maior campo de refugiado na primeira onda, em 2012, 15 até 18. E depois fomos para o Chipre, que é uma experiência também com a mesma organização, num campo, apoiando também um campo de refugiados na região ali do Chipre. Hoje eu sou missionário, eu e minha esposa somos missionários da Igreja Batista do Povo, que é uma igreja irmã da Cristã da Família. Então, a minha esposa já era da Batista do Povo, ficou comigo naquela época que nós nos conhecemos lá na Cristã da Família, e hoje nós somos missionários da Igreja Batista do Povo. E estamos servindo a uma organização americana chamada CRISTAR. Essa organização, ela tem um foco em povos não alcançados, então é um tema novo para nós. Mas seguindo, você estava dizendo que a organização tem... Agora você está trabalhando numa nova frente com povos não alcançados. Alcançados, mobilizando a igreja, Brasil e Latinoamérica, para projetos entre os povos não alcançados, mas nesse tema de transformação, no tema de negócios e missões. Então também me coloco à disposição aí para as pessoas que estiverem interessadas em saber mais sobre esse assunto. A gente pode fazer as conexões. Então, sempre nesse ministério da conexão. Eu sou entusiasta, sou um sonhador em relação a isso. E também estamos preparando um modelo de mentoria
para igrejas, para líderes de jovens e igrejas que queiram ser acompanhadas, que queiram andar junto nessa caminhada de conexões, com todas as conexões que a gente já teve, nessas caminhadas todas, a gente quer compartilhar isso com outros irmãos, igrejas, pessoas que estão iniciando. Então, essa caminhada que a gente, às vezes, vai abrindo aí o caminho, meio sem saber, batendo a cabeça, a gente quer poder compartilhar com outros líderes que estejam nessa fase e compartilhar tudo que a gente viveu. De alguma forma, se fizer sentido essas conexões, a gente quer fazer parte disso. Marçal, eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais. Esse conceito de negócios e missões é algo que é muito dito nesse momento, mas eu penso que é pouco compreendido e, mais do que isso, pouco colocado em prática, né? Então é como se a gente pensar aí há 10, 15 anos atrás, né? Quantos eventos nós participamos que abordava a questão da missão urbana, e hoje, de verdade, esse termo já nem está mais tanto em voga, porque mesmo que você esteja numa empreitada transcultural, você estará fazendo missão urbana, porque o planeta vive dessa forma nesse momento, né? Então, esse conceito, óbvio que ele é super válido, mas eu penso que agora a gente precisa de um pouco mais de esclarecimento e compreensão do que é esse conceito de negócios e missões. Então, eu queria que você trouxesse para nós, né, essa explicação e também dissesse como, na prática, a igreja pode se engajar nisso através da organização a qual você faz parte hoje e está servindo. Ok. Com muito prazer, né, como mobilizador. A gente tem compartilhado que existem organizações já no Brasil, existe um movimento muito interessante de negócios e missões. Então, a Cristar, o que nós estamos trabalhando, ela é uma parte desse conceito. Então, o que eu posso compartilhar é o que eu tenho experiência, que a gente tem vivido, que é o negócios e missões, focado em lugares difíceis. Então, seria estratégias missionárias que envolvem negócios para que o missionário, as agências possam entrar, ter visto, como se diz, eles podem ser efetivos e reais naquilo que eles estão fazendo. Por quê? Você sabe a época que os missionários eram enviados e havia vistos e reconhecimento dos missionários. Depois as janelas foram se fechando e entraram a fase das ONGs, dos trabalhos humanitários. Então, muitas organizações começaram a enviar os missionários como agentes humanitários, através de catástrofes ou de projetos sociais. E essa janela também está se fechando. Então, reconhecendo isso, principalmente os americanos, eles começaram a fazer o quê? Envio de missionários através de negócios. Só que chegou uma época que os negócios eram só de fachada, era só para obter o visto e enviar os missionários, mas efetivamente não havia os componentes de um negócio real naquele local. Então, havia missionários que batizavam as pessoas, depois falavam, olha, você se converteu e tal, quero te contar um segredo, essa empresa não existe, mas você recebeu a palavra. E a pessoa falava assim, então tudo que você me falou é mentira. Porque se você está vivendo uma mentira aqui, então, percebe? E nessas regiões difíceis, também estava acontecendo... É sério demais. Beltrão, eu fiquei impactado quando eu ouvi o missionário falando. Mas você sabe que eu já vi relatos, né, disso que você está trazendo aqui, também no tocante, por incrível que possa parecer, a antiga estratégia que era através de trabalhos de ajuda humanitária. Então, ONGs que estavam ali estabelecidas, mas a visão da denominação, da missão, da organização missionária que estava enviando, né, esse missionário para esse local, era de implantar uma igreja, e aí numa visão não de uma igreja que está na cidade, que está de fato engajada com as mazelas, com as questões
que dizem respeito ao contexto onde ela está sendo inserida, né? Aquela coisa do culto, aquela coisa da liturgia apenas. E eu também já ouvi inúmeros relatos infelizmente, de maus exemplos como esse, né? E é uma pena, porque isso é um testemunho horroroso que a gente está dando como cristão, como igreja, né? Como igreja. E o que me impactou muito foi entender também essa estratégia como possibilidades reais, de negócios reais, que trazem benefícios, emprego, que trazem desenvolvimento para as regiões onde elas se estabelecem. Notado, sim. E aí tem os testemunhos também são muito satisfatórios, por exemplo. E eu queria chamar a atenção para uma coisa também, que é um baita desafio no campo missionário, que é a sustentabilidade do missionário. Sustentabilidade. Né? Quantas histórias, irmãos, que a gente vê que passam até hoje, perrengues, né? Nos 4 cantos aí do planeta, ao passo que essa estratégia também serve para poder trazer sustentabilidade para quem está lá à frente no campo, né? E desenvolvimento. Imagina que tem um testemunho que, ao contrário desse outro que eu falei, de que não fazia sentido ter uma empresa fake, esse outro empresário se dispõe a dizer: esse é o nosso negócio, esse negócio é de Deus, nós somos aqui funcionários de Deus, vocês estão fazendo parte desse negócio, junto conosco, e uma região de muçulmanos. Então, todos os dias pela manhã, nós vamos buscar a orientação desse Deus para os nossos negócios. Vocês são convidados. E aí, o governo descobre e vai fechar a empresa, só que os funcionários se reúnem e falam assim: vocês podem fechar a empresa. Se vocês conseguirem um patrão como esse, que honra, que nos trata como funcionários dessa forma, com os salários que ele nos paga, e com os benefícios e com essa verdade que ele nos traz. Então, os próprios funcionários se opondo ao fechamento pelo governo de uma empresa cristã. Que são nativos ou nacionais, né, para usar outro termo, e, portanto, e legitimando a presença da empresa ali, mais do que isso, né? Literalmente dando um checkmate ali, né, naqueles que queriam acabar com a empresa. Ok, vocês querem acabar, então criem a mesma condição para a gente. Isso mostra o propósito, isso mostra a intencionalidade, isso mostra negócios reais. Então, isso mostra que havia sustentabilidade, e esse é um dos pontos que é importante. Então, esse negócio precisa ter sustentabilidade, ele precisa ter lucro, Beltrão. É uma coisa que também a gente que vem de projetos sociais ou de iniciativas aí... A gente tem vergonha disso. Cara, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de uma jornada que eu estou passando agora, que é fazer um curso de gestão de projetos sociais com o que hoje é a maior ONG e que está formando a maior rede de ONGs no Brasil, que é Gerando Falcões. E a tônica é essa: não dá mais para viver de filantropia, não dá mais para viver somente de subvenção pública, nós temos que fazer negócios sociais. E não preciso repetir, vai ao encontro de tudo o que você está falando nesse momento. E essa foi uma coisa interessante, que é sustentabilidade, lucratividade, e no caso do negócios e missões, para nós, como Cristar e um movimento de Business as Mission, ele precisa haver a intencionalidade da plantação de igreja. Então, seja o CEO, seja um vendedor, você é um missionário que está lá conosco nas nossas equipes dos negócios que a Cristar já movimenta. São quase 450 missionários, mais 70 equipes, times de plantação de igreja em lugares fechados, entre os povos muçulmanos, budistas, hinduístas. Seja o CEO ou seja um vendedor, no final do dia, você faz parte de um time de plantação de igreja, treinado para isso intencionalmente, ali, focado nisso.
E isso também foi uma desconstrução para mim, entende? Então eu estou nesse caminho, por isso que eu quero compartilhar isso com outras lideranças, né? Por quê? Porque em Portugal, o que aconteceu de desconstrução na minha vida, no meu ministério, era aquela coisa da organização não governamental, mas muito organizada, sem necessidade das fotografias e da exposição, sabe? Aquela coisa que por si só ela já fala. E isso me desconstruiu muito, porque a gente é mal acostumado aqui no Brasil em relação à exposição, a mostrar o que está fazendo e tal. Isso lá na Europa, por conta das legislações e tudo mais, e você tem que fazer isso com low profile muito, você tem que ficar pianinho, fazendo as coisas sem a exposição, sem expor as pessoas, o que você está fazendo, os negócios, os beneficiários. Então isso já me desconstruiu. Deixa eu te interromper um pouquinho, agora, porque me chama atenção essa prática, porque aqui, e você está falando com alguém, você me conhece já há um tempo, que tem essa questão da exposição, da autoprojeção. Por exemplo, para começar isso aqui, você sabe, a gente fala sobre isso há 10 anos, pelo menos, o quanto que eu relutei, e estamos aqui. Mas essa questão da exposição, no nosso contexto, não é só um ato de autopromoção, é um ato de sobreviver, é um ato de sobrevivência mesmo. Né, porque você não consegue muitas vezes o recurso, a doação, as parcerias, sem que você esteja com essa exposição, sem ser visto. Ok, ponto, parágrafo na outra linha. Em Portugal isso não acontece, porque é uma determinação, inclusive, do governo. E como é que se dá a sustentabilidade dessas organizações? Principalmente através de subvenção pública? Tem subvenção do segundo setor? Como é que rola isso? Sim. Isso faz parte de um ecossistema já estabelecido lá, ok? Então tem lá lá chamava GDPR, né? Eu esqueci aqui, mas é aquela questão dos dados, da proteção de dados e tudo mais. LGPD aqui. LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que acontece? Criou-se um ecossistema onde, sim, há subvenção, tanto do segundo setor como do primeiro. Do primeiro. Então, o governo está ali, o governo está ali sustentando, está ali apoiando, divulgando, e existem grandes organizações também, e negócios que vão se juntando, né? No caso da Serve the City, ganharam muitos prêmios por conta do quê? Olha que interessante, eles partem do princípio que estão ali servindo a sopa ou o alimento. Só para não confundir quem está nos assistindo, a Serve the City é a penúltima empreitada do Marçal, tá? A gente vou retroagir um pouquinho aqui por conta da minha intervenção. Verdade. Pode seguir. Então, essa organização cristã, está ali escrito, cristã. Isso é muito interessante também, é uma organização cristã, então, uma organização de voluntariado inspiradas em Jesus e aberta a todos. Achei lindo isso, porque os crentes queriam que a gente fosse mais crente e o pessoal do movimento social queria que a gente fosse menos crente. Então a atenção também não omite, né? Mas também não há necessidade da omissão. Ou seja, sim, é uma entidade cristã e está tudo certo. Eles estão fazendo trabalho de ajuda humanitária, tem uma confissão de fé e está tudo bem, porque aqui também, enfim, a gente está nesse limiar, né, de também essa confusão. Deixa eu tentar exemplificar aqui. Não fala. Eu na primeira entrevista para entrar nesse curso, a minha entidade é cristã, confessional. E aí a entrevistadora foi tentando me apertar ali para ver se de fato a nossa atividade está ligada à promoção do bem-estar, à atividade fim mesmo, né? A qual está no nosso estatuto e que nós estamos dizendo que estamos realizando, ou se é uma forma, um subterfúgio, um meio, né, de
evangelizar as pessoas, e aí eu estou falando não que a ação social em si não seja um ato evangelizador, mas de uma forma proselitista mesmo, tal. Então foi muito engraçado esse papo com ela, que chegou um momento que eu rasguei, eu falei, olha, o que está acontecendo aqui? Eu estou entendendo que você está tentando me colocar numa situação aqui. Ela, não, é porque você sabe, tem muitas entidades assim, assim, assado. Eu falei, não, tá tudo certo, eu entendo o lugar aonde você quer chegar, mas sim, nós somos uma entidade cristã, eu jamais vou negar isso, inclusive está no estatuto, o nosso nome é Macários, se ela for buscar o significado do nome, né, e linkar inclusive com o texto bíblico. Então também, por outro lado, a gente vê aqui no Brasil esse movimento aí, principalmente do primeiro, até de atores do terceiro setor, né, de tentar esconder a confissão de fé, né, de entidades, e vamos lá, gente, se a gente colocar, e a gente infelizmente não tem esse dado estatístico aqui, com certeza a grande maioria das entidades do terceiro setor, sim, tem uma confissão de fé, e se a gente fizer o recorte, são cristãs, sejam católicas, sejam evangélicas, né? Então é bacana esse relato que você traz, que, ok, tá tudo certo, né? Você existir nesse contexto ali e professando aquilo que naquilo Sim. que você acredita, né? Sim. O importante é o que você faz. Ele é ele é intencional, ele é para resolver. Não é interesseiro, né? E é interessado. Sim, é o que Jesus faria. Ah, estão pedindo pão. Então vamos multiplicar esse pão. Onde é que estão os recursos? Cadê o menino Exato. Com a marmita que nós vamos dividir esse negócio e nós vamos multiplicar? Então, aí a partir daí, o que eles fizeram? Entenderam que não era suficiente dar a sopa. Eles começaram a montar a mesa. Montavam uma mesa e colocavam as pessoas ali para comer sentados à mesa. E isso tomou uma proporção maior e virou um jantar comunitário. Você vê que coisa linda. E isso virou quinzenal, com apoio de organizações, de associações, de advogados, que enviavam os seus funcionários, os seus associados, para serem o quê? Para serem os garçons, para servirem a mesa. E uma coisa interessante desse jantar, que é bem peculiar, é que os voluntários não são só os que vão servir e preparar as refeições, mas os voluntários também sentam-se à mesa. Então existe lá o cargo de voluntário para você jantar com a pessoa, para você se relacionar. E isso vai criando uma cultura de relacionamento, né? E foi fantástico. Eu fui muito impactado por essa iniciativa. Aprendi muito, ainda que depois do primeiro jantar, que efetivamente não pude participar, veio a pandemia e tudo fechado, e nós tivemos que nos adaptarmos, e aí foi quando a Câmara de Lisboa abriu os centros de acolhimento, e nós fomos ser os gestores desses voluntários nos centros de acolhimento. Então, que incrível! Foi um negócio fantástico, e eu sinto que eu estava lá para isso. Então, quando eu fui, não era para eu ir na fase do jantar. Eu fui muito mais útil, por conta de jogo de cintura e tudo mais, durante a pandemia. Eu trabalhei de segunda a segunda, visitando cada dia um dos centros de acolhimento para gerir os voluntários. Porque uma outra coisa na questão de voluntariado que existe é muita gente se voluntariou, mas as organizações não estavam prontas para tamanha demanda e não conseguiam alocar as pessoas. Então isso também vai causando aquela coisa que a gente sente, né? Quando você vai num apelo de missões e você, você é quebrado e na segunda-feira não há uma linha, não há nada para você fazer, não há um segundo passo, não é? Então isso vai frustrando as expectativas. Eu queria aproveitar o gancho de algo que você trouxe, que foi esse engajamento voluntário e também
que está ligado também à sustentabilidade daquilo que você está fazendo, com recurso humano, com recurso material, com o alimento que chega, com o dinheiro que precisa para fazer frente às despesas, que acontece, né, de forma orgânica quando de fato nós estamos num trabalho que é interessado, né, que tem uma causa e que não é interesseiro, que não tem uma agenda oculta por trás dele. Na pandemia, nós também vivemos uma experiência incrível aqui, e isso gerou, inclusive, alguns trabalhos que estão sendo realizados até hoje, que foi na segunda semana, de verdade, na primeira semana de fechamento, nós já começamos a ouvir relatos de que as ruas estavam bastante complicadas no tocante à segurança alimentar. E isso estava trazendo problema para além dessas pessoas não estarem sendo alimentadas e nutridas, portanto, também problemas colaterais. Que quem está com fome, meu amigo, vai roubar, então aumenta a violência, aumenta uma série de coisas. E aí nós, atores da rede, nós aqui na Vila Leopoldina, enquanto igreja, também nos movimentamos para poder atender a essa demanda. E aí foi muito interessante, Marçal, que à medida em que... E aí tinha uma questão também, por exemplo, dos restaurantes estarem preocupados em perder os seus estoques, então teve muita doação de comida pronta, os restaurantes se voluntariaram aqui, eu estou do lado do Lucas Wagner, que está fora do vídeo aqui, mas que nós vivemos intensamente esses dois anos fazendo a mesma coisa que você, distribuindo refeição na comunidade, na rua, é verdade. E foi incrível ver como as parcerias foram surgindo, como literalmente os 5 pães e 2 peixes, assim, foi sendo multiplicado a cada dia. A ponto que teve dias que nós olhávamos um para o outro aqui, eu estou olhando para ele nesse momento aqui, o que nós vamos fazer com tanta refeição, sabe? E foi incrível ver. E até hoje, assim, nós fizemos conexões. Hoje a gente tem um trabalho, por exemplo, subvencionado por uma empresa, fruto desse período. Uau. A gente atende uma comunidade aqui perto, né, com o trabalho agora, com olhar para outro público, que são as crianças em situação de vulnerabilidade social, fruto desse período. E Deus vai realmente criando as conexões, abrindo as portas, trazendo a sustentabilidade para essas ações. É incrível como a gente vê, né, de fato sendo cumprido, né, aquela bem-aventurança que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus vai trazendo os recursos, né? Então, é muito bacana você trazer esse relato que a Câmara de Comércio, né, que é uma entidade governamental, os procurou para poder fazer gestão de um serviço que é público e, portanto, é política pública, e procurou um ente que, por ter ganho credibilidade, por fazer um trabalho sério e comprometido com as pessoas, eles os procuram para poder fazer essa gestão. Incrível, cara, incrível esse relato. Eu fico muito feliz e emocionado mesmo com isso. Não há barreiras. Eu estava lembrando aqui uma palavra que eu recebi numa dessas caminhadas, porque a gente, nessa luta, né, não é fácil você ser um mobilizador, você ser uma pessoa de mobilização e de conexões, né? Esses trabalhos, nem sempre as coisas acontecem no ritmo que a gente enxerga, né? E vê e sonha. Mas eu lembro, você falou agora uma coisa que eu me lembrei, uma pessoa disse assim: André, o discípulo André que achou o menino com a refeição extra para que Jesus multiplicasse, esse é o dom que você tem. E eu fiquei muito feliz. Aquilo, sabe, foi uma palavra assim, rema o meu coração, de que e isso que eu gostaria de incentivar as pessoas que estão nos ouvindo. Os recursos estão dentro da igreja. Pensando nessa mentoria, eu estava pensando assim, sobre propósito ou sobre vocação, e aí
eu falei, gente, se nós como igreja entendermos quem nós somos, onde nós estamos, onde, né, quem nós somos, quem que Jesus juntou, né? Onde ele nos colocou e o que ele quer fazer com quem ele juntou, aonde ele nos colocou. Ali é a vocação, isso é a vocação. A gente só tem que perguntar e mais, melhor, antes do que perguntar, nós temos que ouvir, escutar a resposta, ou escutar o chamado, escutar a necessidade. E eu duvido que, se alguém fizer essa experiência de ouvir a comunidade, andar pelas ruas, caminhadas de oração e também de escuta, ele não vai ter aí um projeto e trabalho pro resto da vida dele. Como que a gente tem tido, não é? Sim, sim. Trabalho Sim. pro resto da vida. Eu gosto de uma colocação do nosso amigo e pastor Daniel Kekio, né? Que no início da sua jornada, e de verdade a igreja dele influencia muito mais do que o bairro do Bexiga, mas uma das frases, né, que ele usou lá no início da sua trajetória como pastor de uma igreja local é: se eu só for pastor, e ele sempre trata a igreja dele no diminutivo dessa igrejinha, eu tenho trabalho pro resto da vida. Porque eu tenho a consciência de que esse lugar onde Deus nos estabeleceu como igreja, nós temos que ser resposta para as mazelas, para as demandas sociais que se apresentam no nosso perímetro. E, portanto, sem sombra de dúvidas, é trabalho para uma vida inteira. Então, se cada comunidade, né, e sobretudo num país onde a igreja é com certeza um equipamento dos mais capilares que tem na sociedade, tivesse essa consciência, que revolução nós faríamos nesse país, hein, cara? Revolução do amor. Agora, imagina, Beltrão, se a gente também enxergasse cada adolescente do nosso grupo, você que é líder de jovens aí, você que é líder de adolescentes, imagina se você enxergando cada um desses adolescentes como um missionário urbano. Imagina esse menino, essa menina, esse jovem na universidade, no trabalho onde ele está, onde Deus o colocou, na escola onde ele está, na rua, na região, na comunidade onde ele mora. Imagina se a gente olhasse para os membros dos nossos grupos com essa visão. Nós também teremos o quê? Que você falou, capilaridade. Nós vamos ter a missão Jesus na rua, Jesus na cidade, e para o resto também da eternidade, não é? Que vai ser a figura que vai acontecer quando ele voltar, que vai ser uma cidade com um jardim no centro. Cara, muito, muito bacana essa sua colocação. E mais uma vez eu vou fazer menção ao Lucas, que está aqui no meu lado, que é um missionário, pastorzão, está indo para Moçambique daqui a pouco, mas nós trabalhamos muito juntos aqui. E uma das coisas sobre as quais nós sempre refletimos e conversamos é realmente esse encalço, né, que vai no nosso coração de preparar a próxima geração, mas também de despertar na nossa geração esse senso de missão integral, né? De missão aonde quer que você esteja, aonde quer que nós estejamos, enxergar esse lugar como um campo missionário, seja na universidade, seja no trabalho, seja no busão, seja na praia. Você já me contou uma experiência que você teve ontem com o tio vendendo cocada, que você simplesmente deu atenção para ele, né? E isso fez toda a diferença na vida dele. E então, naquele momento, foi algo relevante, importante para ele. Você foi a manifestação do amor de Jesus na vida dele naquele momento. Talvez ele tivesse com a autoestima baixa, triste, com alguma percalço que ele tinha enfrentado naquele momento, e aquela atenção que você deu a ele fez toda a diferença. Um termo que a gente tem usado muito aqui é ser intencional na grande comissão. Então é realmente acordar e falar: Deus, hoje eu quero, né, não quero perder nenhuma oportunidade. Hoje eu quero que, né, cada passo, cada decisão de fato aponte para Jesus e faça com que as pessoas
enxerguem que eu estou nessa missão o tempo inteiro. Fantástico. Isso também, você me falou agora, me veio à mente essa questão que nós somos muito românticos, né, Beltrão? Então, a gente pensa assim, a gente estava aí na rede social do centro, né, com esses trabalhos na Cracolândia e outras regiões, combatendo e trabalhando juntos para trazermos o reino de Deus, né, entre as mazelas da nossa sociedade. Aí a gente vai para fora e acha que vai ser uma coisa mais romântica, um negócio mais diferenciado, um missionário transcultural. É a mesma coisa. Eu estava lá na pandemia cuidando dos senhorzinhos, das senhorzinhas lá, senhorinhas de 90 e poucos anos que viviam sozinhas. E eu tinha que ir lá para ver se elas estavam vivas durante a semana. Isso era um outro projeto que a gente fazia durante a semana. E tentando trazer à realidade essa coisa da atenção, do andar junto. Então, assim, seja em São Paulo, né, dentro de uma comunidade, num centro, numa grande cidade, num interior, seja no exterior, nós precisamos fazer o quê? Sermos intencionais em compartilhar o amor de Jesus. E depois, fui conhecer lugares fechados, lugares difíceis, onde a gente tem essa visão de que, se falar Jesus, o cara corre atrás de você, não é? Não. Imagina as pessoas ali sonhando com Jesus. Beltrão, as pessoas estão sonhando com Jesus. Jesus está se revelando a elas. E elas só estão precisando de alguém que vá demonstrar, e ela vai falar assim. Eu vou puxar a história que você trouxe da empresa. De verdade, o que esses caras estavam falando ali, para quem estava querendo fechar a empresa, eu encontrei algo diferente. Talvez eles nem saibam, nem tenham a coragem de dar o nome do que eles encontraram. Mas o que eles estão dizendo é: eu quero continuar nessa trajetória, eu quero continuar com esse Jesus, com esse debaixo desse reino que me foi apresentado. É dessa forma que eu quero viver, né? É dessa forma. E essa movimentação toda de imigração, de refugiados, e também tem a experiência da minha esposa lá fazendo massagem na mão de uma senhora, porque a senhora foi para o centro nosso de acolhimento para tomar um banho, porque imagina, num campo de refugiados, filas e outras coisas mais, as mulheres têm dificuldade de deixar seus filhos em algum lugar para tomar um banho, com privacidade. Então, o centro oferecia isso. E minha esposa lá naquele momento, massageando a mão dela, e a mulher começa a chorar, sentindo o amor, sentindo algo diferente. E Deus fala ao coração da minha esposa: olha, essas pessoas, você está fazendo parte de um processo de desconstrução e de derramamento de amor, que essa pessoa vai chegar num lugar, quando ela chegar num lugar, vão ter pessoas lá que vão demonstrar esse mesmo amor, e ela vai poder conhecer qual é a fonte desse amor. Então, eu quero incentivar as pessoas a parar com o romantismo de que, estou aqui no centro de São Paulo, estou aqui num projeto da minha igreja, mas eu queria alguma coisa transcultural, ou tal lugar lá é proibido, ou negócios e missões não é para mim. Jesus quer andar, e você é o pé dele. Jesus quer sorrir, Jesus quer amar, Jesus quer ser intencional. E a gente precisa fazer parte desse movimento. Nós precisamos ser Jesus na cidade. Amém. Pequenos cristos, cristãos. Cara, é impossível esgotar todo o papo que a gente tem para bater aqui, tudo que você tem para compartilhar de experiência numa só entrevista. A gente vai fazer mais aqui. Estamos sonhando aí também que você seja um colaborador aqui desse canal, desse podcast. Sonhando não, vai rolar e vai ser rápido. Mas eu queria aproveitar aqui, como nesses últimos minutos aqui do nosso papo, que você trouxesse objetivamente, agora vamos voltar para a empreitada atual, que é negócios e missões, como a igreja brasileira pode se engajar nessa frente que hoje é estratégia, conforme você bem colocou aqui, e que tem alcançado, tem atingido aos povos não alcançados. Eu vou dar algumas ideias e conselhos,
mas eu quero também me colocar à disposição para isso, tá? Para além da nossa conversa aqui, porque nós estamos numa fase de aprendizado. Então, já há muitas iniciativas acontecendo no Brasil, dentro do tema de negócios e missões e profissionais do reino. Então, a gente precisa... O brasileiro tem mania também de aprender as coisas e rapidinho já inventar, né? E já complementar. Então, acho que a gente precisa aprender, buscar esse conhecimento, buscar organizações sérias, que eu posso citar o nome aqui, que são organizações que já estão nesse caminho de negócios e missões. Então, o primeiro passo é a gente buscar organizações sérias que já estão fazendo negócios e missões da forma correta. Eu posso citar aqui a Open Brasil Network, depois a gente pode até colocar ali o endereço. Eu posso citar o AMTB/PEM, que seria Profissionais em Missões, pela AMTB. Então, a Open, a AMTB, a gente tem também a própria Cristar, estamos à disposição, vou deixar também o endereço depois para vocês. Então, nós temos a Bluefields, que é uma aceleradora de projetos. Então, eu acho que a gente, conhecendo o que Jesus já está fazendo, e são grandes iniciativas, hoje nós tivemos uma reunião no Business as Mission, que seria o BAM Global, e lá eles estavam falando, o Brasil está muito à frente, o Brasil tem um grande ecossistema já de negócios e missões, nós precisamos conhecer essas iniciativas. Depois, nós precisamos comunicar essa iniciativa para quem? Para gerações de Josués e Calebes. Porque, Amém. Beltrão, eu sou da geração, irmão, que meu pai falou assim, filho, vai fazer direito, porque pelo menos você vai ter alguma coisa para largar depois, porque você só fala de missões, de missões, de missões, mas faz a faculdade, depois você larga, faz o que você quiser. Hoje, eu quero falar para o jovem ou para o adolescente, faça um teste vocacional, porque tem alguma coisa dentro de você que Jesus te criou para ser, e você vai conseguir colocar isso em ação dentro da sua profissão. Então, Amém. Já não há mais barreiras. Nós tivemos uma conferência na Igreja Batista do Povo sobre missões em julho, em 7 de setembro, que falava sobre entre missão e profissão não há separação. Não há mais separação. Bacana, olha que interessante, a gente pode conversar um outro dia sobre isso, mas a palavra avodá do hebraico é a mesma palavra para vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º vão descansar. Esse trabalhar é avodá, o trabalhar é o avodá. Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, servir é avodá. E tem uma outra palavra do versículo agora que eu não me recordo, mas que também tem a ver com adoração. Então, adoração, serviço e trabalho. A mesma palavra. A mesma palavra. No Velho Testamento, em hebraico, para os três. Então, trabalho, serviço e adoração. Quebra... Aí, pronto, aí me desconstruiu tudo, né? Você já viu, né? Quantas desconstruções, né? Eu tô só o Lego. Tô só o olhinho, assim, caído do Lego. Eu só quero trazer, não é nenhuma correção, mas uma afirmação aqui. Não se coloque já no lugar de Moisés, tá, irmão? Você tem muita lenha para queimar, tá? Pelo amor de Deus. Já não venha se tratando como velhinho que tá pendurando a chuteira, bom. não. Então vou falar igual o Caleb, né? Tô com a força dos parentes. Isso. Você tá falando com seus pares ainda, não tá falando com outra geração, não, tá? Não, eu quero chamar todo mundo para isso. Gente, como é que a gente vai entrar nesse movimento? A janela tá aberta para nós. As pessoas estão querendo os latinos, os empreendedores. O jogo de cintura, que a gente às vezes fala mal, vai ser usado para o bem. Nós vamos conseguir, com um jogo de cintura, mas com projetos, com estrutura, com organização, chegarmos e sermos aqueles celeiros de missões mesmo que há tanto tempo é profetizado sobre nós. Então, queria animar vocês a isso, buscarem entendimento, organizações sérias que trabalham com negócios e missões, e depois compartilhar isso para gerações.
Os adolescentes precisam saber que não há separação entre negócios ou entre trabalho, entre serviço e entre adoração. Para Deus é a mesma coisa, por isso que em inglês o service é culto. É serviço, exato, é adoração. Ah, você é um ministro, você é um servidor ali, o que está servindo, ministrar é servir. Sim, é isso. Então, é isso que eu estou empolgado em contribuir, em espalhar como mobilizador, de que não há separação. Nós precisamos que as gerações saibam disso, que elas sejam liberadas, que elas possam avançar e fazer o melhor curso que você puder. E ser intencional naquilo que você vai estudar. Deus vai te dar um projeto e você vai cumprir o chamado dele. Nós temos hospitais evangélicos, sabe aonde? Para contratar médicos? Em Dubai, meu irmão. Então, assim, você não precisa também pensar que é só, sabe? Lugares de extrema vulnerabilidade, né? Não. Tem bancos de microcrédito no leste europeu e em outras regiões da Ásia. Tem negócios grandes. Nós estamos precisando de gente que tenha perfil de Daniel e amigos de Daniel. Sabe? Para chegarem na Babilônia e os caras falarem, não, a gente precisa desse pessoal aí. Eu não posso compartilhar de um projeto, né, que nós estamos lançando para o sul da Ásia. É um negócio fantástico. Então, assim, se tem alguém com chamado para a Índia, pode me procurar. Nós temos uma oportunidade de negócio na Índia que está sendo pedido por eles. Imagina isso. Uau. Eu não posso falar mais nada, mas é um negócio, assim, extraordinário. Então, se você está ouvindo o podcast, tem um chamado, Deus está falando ao seu coração, não importa qual seja a sua profissão. Nós temos uma oportunidade para que você vá, nos próximos 6 meses, para a Índia, trabalhar com 5 anos de visto. Enfim, esse é o máximo que eu posso falar. Muito bom. Eu amo essas coisas assim, eu não posso falar mais nada, mas está prestes a sair. mas vai sair, gente. Então, pelo menos o perfil já está traçado. Se você tem o perfil, se tem se sente vocacionado a isso, procure o André Marçal, que aí ele vai poder te dar os detalhes, mas não pode dar, infelizmente, em rede mundial. E aí, como é que a galera te acha? Claro que nós vamos colocar link aqui, etc e tal, mas passa aí, por favor, toda a sua capivara para quem está nos assistindo. O meu Insta é o André Marçal, André Marcal, né? E eu vou transformar ele em business. Eu estou nessa fase aí, como você, viu, Beltrão? A gente está entrando nessa fase aí de exposição e estou aprendendo e as pessoas têm me cobrado e têm me incentivado a isso, então você também é um incentivador. Então eu vou colocar à disposição o meu Instagram, o meu Face, eu tenho também o amiliamarcal@hotmail.com, que é das antigas, mas eu estou ali. E depois vou deixar também meu WhatsApp, não é? Para quem tiver interesse, para a gente se comunicar. Eu estou em Belo Horizonte, por enquanto, e de lá nós fazemos a mobilização, mas nós queremos servir e fazer essa mentoria e estar junto e compartilhar o que a gente aprendeu com quem quiser. Com muito amor, com muita vontade, muita paixão. Amém, amém. Marçal, eu tô junto contigo nesse projeto de mentoria, você tá junto comigo aqui no podcast, você sabe que você é um amigo muito querido, te admiro muito, aprendo muito contigo, é inspirador ver a sua caminhada, a sua trajetória, e eu agradeço a generosidade de você fazer essa gravação aqui comigo, e é só amigo para topar em fazer uma gravação num projeto iniciante que não tem nenhum seguidor ainda. Nessa altura, a gente já vai estar aqui no 3º ou 4º programa, já tem minha mãe, meus irmãos, tal, você, então já teremos aí um séquito de seguidores, mas eu realmente, a minha oração é para que esse conteúdo alcance
a quem tem que ser inspirado, estimulado, instrumentalizado para que de fato Jesus esteja na cidade e alcançando Amém. as pessoas e provocando aquilo que você chamou aqui de revolução do amor. Esse é o nosso papel, a essência de Deus é o amor, e como igreja que ama, nós não podemos, né, olhar para o sofrimento, não podemos olhar para questões que para pessoas que estão vivendo numa situação indigna e fazer de conta que nada está acontecendo. Não dá. Eu, assim como você, tenho essa referência de desde muito pequeno ver a minha mãe, a minha família ali engajada, e aí não é, quer dizer, em causas enormes de verdade. Uma pessoa que a Bíblia diz, né, que mais vale uma pessoa do que o mundo inteiro. Então, se você alcançou uma pessoa com um prato de comida, vestindo ela no momento em que ela estava precisando, isso realmente foi uma grandíssima causa, e que a gente possa, em nome de Jesus, caminhar dessa forma. E você é alguém que é modelo para isso. Então, obrigado por esse momento inspirador, e que, em nome de Jesus, tudo isso aí que o Senhor tem colocado no seu coração e que você está projetando chegue a bom termo, para que o reino seja expandido para a honra e para a glória dele. E eu queria terminar aqui te dando a oportunidade de trazer uma mensagem final, uma reflexão, aquilo que está no seu coração nesse momento. Amém. Muita gratidão por esse momento. Uma fase de recomeço, uma fase de desafios, e esse programa, não é, esse podcast tem me ajudado a isso, tem me animado. O Beltrão nem sabe como. E eu sou muito grato. E quero deixar essa palavra de que, quando nós estivermos fazendo isso, a um desses pequeninos, nós estamos fazendo isso a Jesus. E o que vai acontecer vai ser um grande encontro de Jesus caminhando, encontrando Jesuses, e o reino expandindo, e a glória de Deus sendo manifesta, e que isso seja como as águas cobrem o mar. Que o conhecimento da glória de Deus se espalhe, que o amor de Jesus alcance e entre pelas esquinas, pelos negócios, pelas escolas, e você, seja essa corrente de água viva, fluindo, Jesus caminhando por onde você estiver. Não temos mais tempo para pensar em nossos projetos próprios. Nós precisamos pensar no reino. Nós precisamos declarar o amor de Jesus em todos os lugares aonde nós pudermos. Então eu convido você a refletir sobre isso. Senhor Jesus, aonde o Senhor quer que eu vá, é onde o Senhor me colocou, qual é a necessidade, eis-me aqui, envia-me a mim. Uau, incrível. Marçal, obrigado. Saudade. Se eu for para aí, eu vou fatalmente te procurar, mas pisando aqui em solo paulistano, grita que nós precisamos tomar um café, nos encontrarmos, dar um abraço. O contato está sempre mantido e preservado, mas nada substitui um momento de mesa, um momento de troca de ideias, um abraço. Saudades múltiplas de você. Que Deus te abençoe e seguimos em contato. Valeu, brigadíssimo. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um grande abraço. Obrigado, Marçal. Esse foi o André Marçal. Eu espero que esse papo tenha te inspirado, te motivado, tenha te instrumentalizado, que você tenha sentido aí, mesmo assistindo aqui pela internet, a presença de Jesus através dessa troca de ideia, e que, em nome de Jesus, você possa continuar sonhando ou realizando aquilo que você já está fazendo, e que isso impacte, alcance a vida das pessoas como sendo a manifestação do amor de Cristo na vida daqueles com quem você tem interagido. Eu quero, mais uma vez,
te estimular a divulgar esse conteúdo, a se inscrever no canal, a curtir se você gostou aqui do nosso podcast e também a interagir conosco. Mande sugestão de pauta, diga em que cidade você vive, compartilhe conosco boas práticas, boas experiências que estão acontecendo aí na sua cidade através da igreja. De repente você é essa pessoa, nós queremos conhecer a sua história. Que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade.